Olá a todos! Meu nome é Walter Batista Vieira Júnior, da turma de 2020.2 do curso de Ciências Naturais da Universidade Federal do Maranhão, campus São Bernardo. E na aula de Química de hoje, vamos falar sobre a classificação periódica dos elementos e as ligações químicas. Então, imagine como seria o mundo sem organização olhando para esta tela. Imaginou? Agora me responda algumas perguntas. Quando vocês acordassem um dia, como seriam suas vidas, sem saberem que dia da semana, do mês ou ano vocês estavam? Como seria acordar e já sair tropeçando nas coisas? Coisas que fazem barulho ou até mesmo pisar em algo que pudesse quebrar facilmente? Como seria acordar um dia e não saber como preparar sua comida? Quais os elementos que combinariam para uma refeição gostosa e sadia? Como seria procurar algo importante e não saber encontrar, e nem que existia? Pois é, não seria nada fácil, mas tem gente que ainda não sabe se organizar. Agora sim, como podemos ver na tela, já temos uma visão melhor e organizada, pois só dessa forma nosso cérebro consegue classificar as coisas, fazendo relações entre elas, como vemos na ilustração ao lado, prateleiras organizadas, com cada tipo de produto de acordo com sua classe. E com esse tipo de visão, se podemos organizar o que tocamos, também podemos organizar o que vemos e memorizamos, para obter controle das coisas em nosso dia a dia. Então, gente, podemos organizar tudo em nossas vidas. A partir do século XIX, os cientistas começaram a notar que os elementos químicos, assim como os dias de um calendário, poderiam se organizar em colunas. Colunas essas que são formadas pela reunião de elementos com propriedades semelhantes. Então, se todos nós fizéssemos as mesmas coisas todos os dias, tudo seria igual. Mas observe, se tivesse que ir a um jogo de futebol todas as terças-feiras, isso ia acontecer de 7 em 7 dias, como é observado aqui na coluna de terça-feira, que os dias 1, 8, 15, 22 e 29 seria como uma reunião de elementos com propriedades semelhantes. Ao passar dos séculos, foram identificados vários elementos químicos, mas só foi a partir do século XIX que muitos deles passaram a ser reconhecidos, como vemos aqui na tabela abaixo. No século XVII, apenas 14. No século XVIII, foram 33. No século XIX, foram 83. E no século XX, foram 111. Agora vamos viajar um pouco no tempo e conhecer um pouco da história da tabela periódica e como cada um desses grandes cientistas contribuíram para a criação e o aperfeiçoamento desses elementos químicos que constituem a tabela periódica. Em 1862, o cientista francês Alexandre de Champ-Courtois imaginou o agrupamento dos elementos químicos sobre um parafuso, na ordem de suas massas atômicas. Bem, deste modo, ao passarmos por uma certa vertical, encontramos elementos com propriedades semelhantes. Essa arrumação foi denominada parafuso telúrico de Champ-Courtois. Mas como ele fez isso? Então, ele distribuiu os elementos em espiral de acordo com sua massa atômica. Cada volta colocava elementos em ordem crescente de massa atômica, fazendo com que as posições dos elementos semelhantes ficassem na mesma proporção. Bem, mas esse método acabou não dando certo, pois ele não englobava todos os elementos químicos. De certa forma, uma hora os elementos que ficavam na mesma coluna acabavam não tendo as mesmas características químicas. Em 1864, o cientista inglês John Newlands colocou os elementos químicos em ordem crescente de massas atômicas e verificou que as propriedades se repetiam a cada 8 elementos, excluindo-se o hidrogênio, como as notas numa escala musical. Sendo Newlands músico, essa regra passou a ser conhecida como Lei das Oitavas de Newlands. Ele relacionava a propriedade dos elementos às notas musicais, colocando os elementos em ordem crescente de suas massas atômicas, em colunas verticais de 7 elementos.
Daí observou que suas propriedades se repetiam periodicamente, com exceção do hidrogênio. Mas esse método só funcionava até o cálcio, pois, de um certo modo, a questão de relacionar a química com as notas musicais era um erro. Mas por que um erro? Porque alguns elementos químicos não faziam parte da mesma família e nem de suas propriedades. Já em 1869, os cientistas Julius Meyer e Dmitri Mendeleev propuseram tabelas semelhantes para a classificação dos elementos químicos. Mas só Dmitri Mendeleev foi mais meticuloso. Ele anotava as propriedades químicas em cartões e pregava na parede de seu laboratório, mudando a posição dos cartões para obter uma sequência de elementos de acordo com a semelhança das propriedades. Pois bem, galera, ele foi o único que procurou relacionar todos os elementos em uma mesma classificação e formulou então a chamada lei periódica e constatou que as propriedades dos elementos são funções periódicas de suas massas atômicas. Com todo esse trabalho, Mendeleev chegou à primeira tabela periódica e verificou então que havia uma periodicidade das propriedades quanto os elementos químicos eram colocados em ordem crescente de suas massas atômicas. Agora imagine, se ele não tivesse tido essa ideia, ia demorar mais tempo para organizar esses elementos. Ele fez tudo isso com uma simples ideia de organizar os bloquinhos de acordo com o número de massa atômica dos elementos que ele já conhecia. No ano de 1913, Henry Moseley estabeleceu o conceito de número atômico, verificando que esse valor caracterizava melhor um elemento químico do que sua massa atômica. E assim foi constituída a tabela periódica que conhecemos, que é a tabela que a gente vê aqui embaixo. Então, Henry provou que as propriedades dos elementos variavam periodicamente em função do número de prótons e formulou a lei periódica. Então, a tabela periódica atual, diferente das que os cientistas anteriores propuseram, não está relacionada à ordem crescente de massa atômica, mas sim à ordem crescente de prótons e número atômico. Aqui na tela temos a tabela periódica e os elementos distribuídos nela. Aqui vemos que ela começa com o hidrogênio e o hélio nos cantos de cima. A tabela é constituída de períodos e famílias. As famílias são representadas nas verticais e os períodos são nas linhas horizontais, sabendo que o período é a quantidade de camadas que o átomo tem. Quanto mais camadas o átomo tiver, mais pesado ele vai ser. Com isso, vai estar localizado nas linhas mais baixas da tabela, pois tem maior número de elétrons. Por que o nome família? Porque os elementos são parecidos, uai. Por que os elementos são parecidos? Porque a distribuição eletrônica deles termina da mesma forma. Todos os elementos de uma mesma família são exatamente parecidos. Olhando para a tabela, percebemos que os elementos estão divididos por cores. O primeiro elemento, que possui a cor meio acinzentada, é o hidrogênio. Os elementos que estão na cor rosa são os metais. Na cor amarela, temos os semimetais. Depois, na cor verde, temos os não metais. E por último, na cor azul, temos os gases nobres. Agora vamos falar das ligações químicas e entender um pouco de como os átomos se ligam uns aos outros. As teias de aranhas, por exemplo, também possuem ligações químicas, como vocês podem ver. A liga da teia de aranha é mais leve que o algodão, mais elástica que a borracha e, nas mesmas dimensões, mais forte até que o aço. Isso acontece justamente por causa das propriedades dos fios da teia de aranha que refletem as ligações químicas entre seus átomos e moléculas. Agora, como explicar as ligações químicas entre os átomos? Bem, existe uma grande diferença de propriedades entre os materiais que conhecemos.
Então, por causa dessa grande diferença de propriedades e por meio das condições de temperatura e pressão do ambiente, que existem diversos materiais, que são sólidos como carvão, líquidos como a água, gasosos como o ar, alguns mole como a cera e outros que conduzem correntes elétricas como os metais. Isso se deve justamente às ligações químicas existentes entre os átomos e como os átomos são arrumados para formar a estrutura de determinado material. Os átomos dos elementos, com exceção dos gases nobres, podem se atrair mutuamente e atrair outros átomos de outros elementos, formando agregados estáveis e constituindo substâncias compostas. As forças que mantêm os átomos unidos são fundamentalmente de natureza elétrica e são responsáveis por ligações químicas. Então, na metade do século XIX, os cientistas já haviam percebido que, ao contrário de alguns átomos, o átomo de hidrogênio nunca se liga a mais de um outro átomo. Já o oxigênio, o nitrogênio e o carbono já possuem a capacidade de realizar mais de uma ligação. Há átomos diferentes, como podemos ver aqui no exemplo. Por causa disso, por perceber que alguns átomos se ligam a apenas um outro átomo, já outro pode se ligar a 2 ou 3 átomos, que surgiu a ideia de valência, que nada mais é do que a capacidade que um átomo tem de ligar-se a outros átomos. Então, o hidrogênio se liga a apenas um átomo, ou seja, possui uma única ligação. Ele é monovalente, porque possui uma única valência. O oxigênio é bivalente, pois ele possui duas ligações, ou seja, ele tem duas valências. O nitrogênio já possui 3 ligações, ou 3 valências. Com isso ele é trivalente. E o carbono é tetravalente, pois ele possui 4 ligações, ou seja, 4 valências. Em 1916, os cientistas Gilbert Lewis e Walter Kossel explicaram a lógica para unir os átomos, criando a teoria eletrônica da valência. Pois bem, os gases nobres têm pouca tendência de se ligar a outros átomos. Isso acontece porque esses elementos são os únicos elementos da tabela que são considerados estáveis, pois possuem o número máximo de elétrons na última camada. Como sabemos, os átomos se ligam para perder ou ganhar ou compartilhar elétrons, para atingir a configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, se tornar estável. Um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada eletrônica mais externa, como no caso dos gases nobres, com exceção apenas do hélio. Porém, o hélio também é estável, porque ele possui apenas a camada K, e, portanto, ele se estabiliza com 2 elétrons, justamente pelo fato de que, quando 2 átomos vão se unir, eles trocam elétrons entre si, ou usam elétrons em parceria, procurando atingir a configuração eletrônica de um gás nobre, que surgiu os 3 tipos de ligações químicas que vamos ver agora. Agora vamos falar alguns conceitos das ligações químicas, que estão citados aqui abaixo, que são as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. A ligação iônica. A ligação iônica é a união entre átomos depois que o átomo transfere definitivamente um ou 2 ou mais elétrons a outro átomo. Isso ocorre nos átomos de metais e não metais. Um exemplo simples desse tipo de ligação está representado na ilustração, que temos o sódio, que é um metal, e o cloro, que é um não metal, de modo que, na terceira camada, o sódio passa um elétron para o cloro, e através dessa transferência acontece a produção do cloreto de sódio. Devido a esse ocorrido, podemos dizer que forma-se um íon positivo, que é o sódio, e um íon negativo, que é o cloro.
Agora temos a ligação covalente, ou covalência. É a união entre átomos estabelecida pelo compartilhamento de pares de elétrons, e os dois átomos também tendem a ganhar elétrons. Aqui temos um exemplo onde dois átomos de hidrogênio se ligam para formar o H2, ou seja, o gás hidrogênio, pois, como dito nesse tipo de ligação, ambos tendem a ter os mesmos ganhos e perdas e também a forma de compartilhar elétrons. E, por fim, temos a ligação metálica. A ligação metálica é a ligação que ocorre entre um metal e outro metal, ou seja, a ligação entre metais. Mas como que essa ligação ocorre? Bem, os metais são elementos que possuem alta eletropositividade, ou seja, eles têm uma tendência a doar elétrons. Ainda mais que a maioria dos metais tem dois ou três elétrons na sua última camada de valência. Isso facilita para o elemento perder elétrons. Aí, quando eles doam esses elétrons, eles se transformam em cátions, íons positivos. A reação ocorre pela atração elétrica entre os cátions e os elétrons livres dos elementos metálicos, formando assim os compostos metálicos, como podemos ver aqui nesta imagem aqui abaixo. Aqui está a referência de um livro de química que eu utilizei para fazer esse vídeo, de Ricardo Feltri, 7ª edição, volume 1.